Bora que bora, galera. Bora para mais um podcast do esporte hoje para a gente falar de Campeonato Brasileiro, né? Ontem a gente falou da final da Sul-Americana, do São Paulo. Agora a gente volta as atenções ao Campeonato Brasileiro, ao nosso Brasileirão e o segue o líder. Ele permanece e ele permanece absoluto, tá? O Palmeiras venceu o Botafogo fora de casa por 3-1, né? 1-3, um Botafogo, 3 Palmeiras e a vantagem pro vice colocado Internacional aumenta para 10 pontos, né? Então, o Palmeiras ele segue reinando no topo da tabela de forma absoluta. É um time muito consistente, né? Se o Palmeiras ele vai questão de 2 meses aí praticamente, se a gente parar para pensar, caiu muito o rendimento do futebol do Palmeiras, né? Em termos, assim, o rendimento que eu digo não é em termos de resultado, tá? Mas é em termos de um futebol bem jogado, né? O Palmeiras, ele... e aqui a gente já falou várias vezes, em vários programas esportivos a gente pôde acompanhar também. Começou mais cedo a temporada, em virtude do Mundial, chegou no seu auge da forma física e técnica antes que todo mundo e sentiu, né? Sentiu em certo momento da temporada a questão física, né? A gestão do elenco. Com isso, né? Naturalmente a equipe perdeu um pouco de rendimento em relação à exibição, né? A estética da apresentação do futebol. Mas manteve o resultado. O Palmeiras é uma equipe que sempre manteve o resultado. E é aquela coisa que eu fui falando, né? Quando o Flamengo se apresentou como o principal candidato a disputar o título do Campeonato Brasileiro, eu via muita gente, né, em muitos programas esportivos falando, olha, o Flamengo vai chegar, porque o Palmeiras já atingiu o seu auge e agora está em queda, né? E eu falava, se o Palmeiras atingiu o seu auge antes e passa por uma queda antes, todos os outros que chegaram no auge depois vão chegar numa queda depois, né? Isso acabou acontecendo. Não estou querendo dizer aqui que eu sou mãe de Ná, né? Não é isso. Não quero dizer que eu estou prevendo, que eu previ o futuro, mas era uma coisa óbvia, né? Todas as equipes passam pelo mesmo processo. E se a gente olhar para o campeonato, para a temporada do Palmeiras, que sai de uma Copa do Brasil, sai de uma Libertadores, e um Flamengo que permanece em todas as competições, é natural, né, que o Flamengo ele tenha uma queda natural, né, do seu nível de apresentação, do seu nível de consistência, de regularidade, justamente pela questão de gestão do elenco, né? O Flamengo se reforçou muito bem na janela de meio de ano, mas cara, é complicado, não é só questão física, né? Não é só você fazer a gestão física do seu elenco, mas é o aspecto psicológico, é algo que o Abel Ferreira sempre sempre falou, e ele frisou muito isso no primeiro semestre, né? Não é a questão do cansaço físico. Fisicamente, o time do Palmeiras, eu falei aqui, sempre me pareceu muito acima de todas as outras equipes do campeonato. Até hoje, tá? Até hoje. O Palmeiras, para mim, fisicamente, é uma equipe que sobra em relação a todas as outras equipes do Campeonato Brasileiro. Impressionante, né? A questão física do Palmeiras, a forma como esse elenco se apresenta, né? Como é um futebol físico, é impressionante, é algo que impressiona, né? Ter uma temporada mais longa que todas as outras equipes, o Palmeiras fisicamente é um time que tem uma vantagem absurda. Mas a questão da mentalidade, né? E não só isso, eu acho que o Palmeiras agora com mais calendário, mais tempo para treinar, mas ainda assim o futebol não é algo que a gente olha e fala, olha, nossa, que exibição, né? Por quê? Porque você tem que mudar, né? Se você se mantém estático, mantém o mesmo estilo de jogo, mesma proposta de jogo, os outros adversários eles vão estudar, eles vão entender. Então é algo que assim, o Palmeiras está treinando, tem mais tempo para treinar, mas é algo que vai mudando. O futebol tem que ser algo dinâmico. E à medida que o Palmeiras muda a sua forma o seu racional, a sua forma de pensar, a sua forma de jogar o futebol, é natural que haja uma queda, né? Mas o grande ponto-chave dessa equipe do Palmeiras é justamente a consistência. É um time muito regular, né? É um time muito regular. Por isso que muita gente já crava o Palmeiras como campeão brasileiro
E aí o torcedor palmeirense fica maluco, né? Tá zicando o Palmeiras. Não é isso. Não é isso. Assim, eu acho que o torcedor palmeirense tem que parar com isso, com essa mania de perseguição. Isso aconteceu com o Galo também, né? Essa mania de perseguição. Nossa, tá querendo zicar, porque o Galo ano passado, né? Pra quem não se recorda, 50 anos, né? Sem ganhar um título nacional. E aí, quando todo mundo começou a cravar Galo campeão, o torcedor do Galo ficou maluco, né? Estão querendo zicar o nosso time. Não é isso. É pela regularidade. E o Atlético Mineiro ano passado não é só a questão da regularidade, era exibição também. O Palmeiras, ele. A questão da exibição, eu já falei aqui, a questão da estética, um jogo ou outro muito questionável, mas é um time que é mentalmente muito forte, né? E é muito regular, cara. Assim, impressionante a regularidade do Palmeiras. O Palmeiras não perdeu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Desde o final do Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Palmeiras não perde fora de casa. Assim, é algo impressionante. Né? Como diria Casimiro, é uma loucura isso. Isso é uma loucura. O Palmeiras ele é melhor fora de casa do que dentro de casa. Então, assim, perdeu pro Ceará na primeira rodada e depois perdeu pro misto do Atlético Paranaense, né? E o fora de casa é um time, assim, muito difícil de ser batido, né? Tanto que essa temporada ainda não perdeu e logo, logo, acho que vai fazer um ano aí que o Palmeiras não perde fora de casa no Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente falar que o Palmeiras já é virtualmente o campeão brasileiro não é colocar zica, né? Eu acho que o torcedor tem que até se alegrar, porque isso não é feito com base em não é querendo jogar olho gordo, não é querendo zicar. Isso é feito, e todas as projeções, todas as análises, elas são feitas baseadas no momento, né? Na questão do Palmeiras não é só o momento, é o histórico, né? Assim, é uma temporada inteira. O Palmeiras, ao longo dessa temporada toda, um time muito consistente, muito consistente. Eliminado na Copa do Brasil, né, nas penalidades, por questões aí muito polêmicas, né, em relação à arbitragem, eliminado pelo Atlético Paranaense, né, na Libertadores, mas competiu bastante no jogo da volta no Allianz Parque, né, acabou sofrendo com um jogador a menos, né, isso acontece, deu muita chance para o azar o Palmeiras na Libertadores, né, já tinha apostado alto contra o Atlético Mineiro e abusou mais uma vez contra o Atlético Paranaense, a bola pune, né? Mas um time muito regular, sim, foi eliminado, mas não foi uma eliminação que o Palmeiras jogou muito mal, que o adversário se sobressaiu, que o adversário esmagou, não. Foram duas eliminações que foram nos detalhes, né? Foram nos detalhes. E o Palmeiras manteve a sua regularidade, a sua consistência. Então, dizer que o Palmeiras é o virtual campeão brasileiro não é jogar zica, não. Acho que é algo para o torcedor palmeirense ficar feliz, porque é um time muito regular. Cara, assim, esse jogo contra o Botafogo é um jogo que, assim, sincero, honestamente, para mim, antes do jogo era jogo para empate. Mas o Palmeiras vai lá e vence. É um time que ainda está em formação. Aliás, é importante ressaltar que o Botafogo jogando em casa é uma doideira, né? É uma loucura, porque o time não consegue render jogando no Engenhão. Mas enfim, tem essa questão, né? Uma questão histórica dessa temporada, né? E é o que eu falei, não é só o momento. A gente pega o histórico, né? E o histórico do Botafogo jogando em casa não era algo positivo. O Palmeiras fora de casa muito positivo, mas assim, eu via mais um jogo para empate e o Palmeiras foi lá e meteu 3 gols, né? Então assim, um time que está muito focado no seu objetivo, um time muito regular, muito consistente e mentalmente muito forte, né? O Palmeiras se esteticamente, e aí questão estética, né? Porque exibição é gosto, né? É gosto. Então assim, esteticamente, plasticamente, né, em termos de estética de futebol, é questionável, sim, mas é um bom futebol. É um futebol eficiente. Né? Não é algo assim, o Palmeiras joga por uma bola. Não é isso. Não é esse o perfil do jogo. Né? Assim, isso foi muito o Palmeiras do ano passado. Né? Jogar por uma bola, um contra-ataque. Esse ano é um time muito sólido que, obviamente, busca um gol e
defensivamente é uma equipe muito difícil de ser batida, mas não é uma equipe que faz um gol e se contenta com isso. Segue apresentando o mesmo futebol e se sai um segundo gol, ok. Mas não é um time que se contenta hoje em fazer um gol e só se defender, né? É um perfil diferente. Esteticamente, eu falei, o Palmeiras do primeiro semestre, exibições bastante interessantes, bastante elegantes, eu diria, né? Pois foi perdendo, né? Foi se desgastando um pouco mais, né? Fisicamente foi se desgastando, mentalmente então nem se fala. E é o que eu falei, eu acho que tudo isso casado com o fato de você ter que mudar, de você ter que melhorar, de se manter no auge, né? Mudar a sua forma de jogar para não ser óbvio para os adversários, é natural que plasticamente, esteticamente, haja uma queda, né? Haja um declínio. Mas futebol bem jogado, sim. O Palmeiras apresenta um futebol bem jogado. Então, assim, minha opinião, o Palmeiras ele vai ser campeão brasileiro, mas e aí eu peço perdão ao torcedor, não é jogando. Tô querendo indicar. De forma alguma. De forma alguma. Assim, eu acho que o torcedor tem que ficar feliz porque todas as análises são feitas com base em momento e por analisando o histórico do Palmeiras ao longo dessa temporada. E o histórico dessa temporada diz que é uma equipe difícil de ser batida, uma equipe uma regularidade impressionante, uma equipe que fora de casa é um absurdo, né? Então, assim, eu acho que está muito bem encaminhado. A equipe que, falei e vou repetir, está muito focada no título do Campeonato Brasileiro, até pela questão das Copas. Um time curioso, né? Um time muito copeiro, de repente está fora das Copas e o campeonato de pontos corridos se torna o grande forte do Palmeiras, né? Então, o Palmeiras ele mostra acho que pra gente, pra todo mundo, né? Aquilo que a gente sempre fala, assim, não dá pra você só se dedicar a uma competição, se dedicar só às Copas e abrir mão do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, desde o início do Campeonato Brasileiro, vem focando, vem colocando titulares no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão, né? Iniciou a Libertadores, vários jogos, fase de grupos, vários jogos com uma equipe mista, né? E sempre colocando time titular no Campeonato Brasileiro. E hoje se paga, né? E hoje se paga. E aí é algo que a gente olha o Atlético Goianiense, olha o São Paulo agora que perdeu a final. Existe um preço muito alto a se pagar se você abrir mão do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Goianiense, para mim, já é um dos rebaixados. Fez uma grande campanha nas Copas, legal, mas qual foi o custo disso, né? Qual foi o custo disso? Eu acho que você ser rebaixado, o prejuízo é muito maior. E o Atlético Goianiense vai pagar um preço caríssimo por isso, né? E o São Paulo, apesar da questão do risco de rebaixamento, para mim, nunca ter existido ao longo dessa temporada, abriu mão do Campeonato Brasileiro, agora se vê numa pressão de chegar numa pré-Libertadores, né? Então, o Palmeiras jamais abriu mão do Campeonato Brasileiro, uma equipe que sempre esteve focada em pontuar, em se manter na briga pelo título e hoje se paga, né? As Copas, um jogo mal jogado, um dia ruim, você pode ser eliminado. E foi o que aconteceu. O Palmeiras foi eliminado. Mas aí, né, em virtude do planejamento da temporada, de não abrir mão do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras hoje colhe os frutos e para mim, de novo, pedir perdão ao torcedor, não é que senão o torcedor vai achar que tá zicando. Para mim, será o campeão brasileiro e com muito mérito, tá? Com muito mérito, mais um grande trabalho do Abel Ferreira, né? Mais uma temporada de um grande trabalho do Abel Ferreira. Para muitos pode ser eventualmente uma temporada que eu não digo que foi um fracasso, mas não foi tão legal, porque é um time que reconhecidamente era chamado de copeiro e de repente eliminado nas penalidades pro São Paulo, eliminado no Allianz Parque contra o Atlético Paranaense, em virtude do resultado do primeiro jogo. Também eliminado pelo São Paulo, jogando no Allianz Parque também, né, nas penalidades. Então, para muitos,
uma temporada importante pelo título do Campeonato Brasileiro, mas com um certo ar de melancolia, mas eu acho que é algo a ser celebrado, é algo a ser comemorado, porque campeonato de pontos corridos, eu acho que ele é muito mais difícil que uma Copa, né? Eu falei, uma Copa, um jogo, um dia, uma noite mal dormida, um jogo mal jogado, você é eliminado, né? Mesmo sendo uma equipe superior, você é eliminado. E o Campeonato Brasileiro não, assim, o Campeonato de pontos corridos, ele te exige a regularidade. E é muito difícil você ser regular, porque você tem que estar sempre ligado, tem que estar sempre no primor, no auge mental e físico, né? E técnico e tático, né? Então, assim, você tem que estar sempre, rodada após rodada, você tem que estar sempre focado no seu objetivo. E isso é difícil, é algo que a gente ressaltou aqui e vários personagens da imprensa esportiva também ressaltam. O Abel Ferreira, ele tem muito mérito nessa questão da mobilização para um grande jogo, né? Sempre foi assim. E como é que seria o Campeonato Brasileiro, né? E vem conseguindo. Então, vem se mostrando cada vez mais um treinador muito completo, né? Muito completo. Para mim, isso é uma opinião pessoal. É óbvio que são eras e perfis e estilos diferentes. Para mim, o Abel Ferreira já é o maior treinador da história do Palmeiras. Já é o maior treinador da história do Palmeiras. Podcast praticamente dedicado a essa equipe do Palmeiras, que vence mais uma vez, conquista 3 pontos, abre 10 pontos para o Internacional. Mas eu falei ontem, né? Rapidamente, né? No final do podcast, o Fluminense, que era então vice-colocado, perdeu do Galo. O Internacional venceu o Santos, né? E aí retoma a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo voltando a vencer no Campeonato Brasileiro em uma vitória muito importante, né? Com 4 gols para cima do Red Bull Bragantino. A gente tem aí Corinthians também vencendo, equipes que estão no topo da tabela, né? E o Atlético Paranaense vencendo o Juventude também, se mantendo ali no G6. Então, certamente não, mas é muito provável, né? Que assim, tava falando de São Paulo mira um G8. Muito provável que será G8 para chegar na Libertadores. Muito provável. Pelo posicionamento de tabela do Furacão e do próprio Flamengo, né, que é finalista de Copa do Brasil, finalista de Libertadores, o Corinthians também finalista de Copa do Brasil. Então, 2 vagas certamente não, mas muito provavelmente vão abrir. E por isso que a gente diz, não só eu aqui no podcast, mas em outros veículos de imprensa esportiva, São Paulo mira um G8, né? Então, tem um duelo importante, aí pulando para São Paulo, tem um duelo importante agora digerir essa derrota, e tem um duelo importante contra o América Mineiro, que é o atual 8º colocado, né? É um confronto direto, tem 5 pontos de vantagem para o São Paulo. Então, assim, pro tricolor paulista será um restante de temporada de superação se quiser chegar na Copa Libertadores da América. Só passando pelos outros resultados, né, que eu não dei grande destaque. Ceará 1, América Mineiro 2. O América venceu nessa 29ª rodada. O Fortaleza venceu o Goiás, né, na Serrinha. Fortaleza, eu tinha dito aqui, né, antes de sair de férias, o Fortaleza tinha até então a melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro, voltou a ficar com uma certa inconstância, né? Resultados irregulares, com derrota, mas o Fortaleza hoje é o 9º colocado, né? Tá à frente do São Paulo e muito provavelmente deve conseguir uma vaga na Libertadores, né? Muito provavelmente deve conseguir uma vaga, se a gente de fato ter um G8, eu acho que o Fortaleza chega assim a alcançar uma dessas vagas, né? Quem que vai sair, eu não sei, porque o América também não é uma equipe muito regular, o Galo tem uma certa vantagem de pontuação, né? Então fica essa vaga aí pelo G8, né? Quem que vai pegar? Eu acho que pelo trabalho, pela exibição, o Fortaleza deve pegar essa vaga, né? Eu acho que sim, tirar o Galo até pela distância de pontuação, e pelo potencial, que a gente sempre fala do potencial da equipe do Galo, né?
pela qualidade do elenco e tudo mais. Eu acho difícil perder essa 7ª colocação, mas enfim, né? Enfim, acompanhar até o restante da temporada, porque é o que eu falei, são equipes que vivem momentos de certa irregularidade, né? O Fortaleza também viveu a sua irregularidade, vence mais uma vez, vitória importante nessa busca por repetir aí, chegar na Libertadores, mas eu tinha dito, que falei que vou voltar no que eu tava falando, né? Antes de sair de férias, pela campanha que o Fortaleza vinha fazendo, eu achava que o Fortaleza brigaria por uma vaga até direta a Libertadores, né? Agora já não. Agora eu acho que já briga mais por uma pré-Libertadores. Eu acho que vai chegar lá, né? Se vai chegar à frente ou não do Galo Mineiro, por exemplo, aí eu já não sei. Aí já não sei. Depende muito do que vai ser o restante dessa temporada. Já duas equipes que vivem uma certa irregularidade, mas o Galo, pela vantagem de pontos e pelo elenco que tem, eu acho que deve ser uma das equipes que ou certamente vão chegar na Libertadores. Se vai ser fase de grupos ou pré-Libertadores, aí eu já não sei, mas eu acho que é uma das equipes que mordem uma vaga na Libertadores. Eu acho que certamente pré-Libertadores eu acho possível. Agora Libertadores, né, fase de grupos, aí vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que é possível também. Acho que pelo elenco que tem e pelo treinador que tem, minha opinião, é muito possível, tá? Avaí 1, Atlético Goianiense 2, né? Vitória importante para o Atlético Goianiense, que busca fugir dessa situação complicada, mas para mim vai ser uma das equipes rebaixadas e eu peço todo o perdão e o respeito ao torcedor do Dragão, tá? Atlético Paranaense 2, Juventude 0, Corinthians 2, Cuiabá 0, Cuiabá. Distância e pontuação não está distante, né, de sair da zona do rebaixamento, mas sempre muito delicado, né? Sempre todo mundo muito próximo. E esses dois confrontos com equipes que brigam diretamente serão os confrontos que serão fundamentais para equipes como Botafogo não, perdão, Cuiabá, Ceará, Curitiba. Jogos disputa direta, né? São adversários diretos por essa vaga aí, essa vaga indigesta no Z4, né? Então, gente, é isso, assim, não vou me estender demais para não ficar cansativo. Dediquei boa parte do podcast de hoje a falar do Palmeiras, porque é a equipe do momento, né? No Campeonato Brasileiro, pelo menos, é a equipe do momento, é a equipe a ser batida e, minha opinião, né, será a equipe campeã brasileira, porque o Campeonato Brasileiro ele recompensa a equipe que se planeja melhor, né? E equipe mais regular e tudo mais. E o Palmeiras foi a equipe que mostrou que se planejou melhor, desde o início vem mostrando isso, e uma regularidade absurda, uma regularidade que nenhuma outra equipe chegou perto de apresentar, né? Então, para mim, será o campeão brasileiro e com muitos méritos. Eu acho que viria a coroar um grande trabalho que foi realizado, apesar de eliminado nas Copas, mas não dá para desprezar o Campeonato Brasileiro. Para mim, depois da Libertadores, o título mais importante aí para as equipes brasileiras, né? A Libertadores eu coloco à frente pela questão, né, de ser um torneio continental, né? Mas é o que a gente fala, que o campeonato de pontos corridos ele é muito mais difícil, né? Então, um grande ano para o Palmeiras e o título viria a coroar um grande trabalho, uma grande temporada que fez a equipe alviverde, tá? Então é isso, gente. Por hoje eu finalizo. A gente vai ter aí rodada de meio de semana, né? E a gente vai seguir acompanhando essa briga no topo da tabela, a briga do Palmeiras, que tem um jogo em casa contra o Curitiba. Tem tudo para fazer mais uma grande partida e manter a distância, pelo menos manter, né, essa vantagem de pontuação. E, cara, Palmeiras tá realmente no momento iluminado e cara, assim, para mim tá de parabéns, assim. O que a gente viu hoje é o reflexo do que foi, falei e vou repetir, é o reflexo do que foi a temporada, o planejamento de temporada que fez o Palmeiras, tá? Então é isso, gente. Agora sim, finalizar, acompanhar essa rodada de meio de semana. A gente vai voltando
ao longo dos dias, né, para falar dos jogos de cada dia. Quarta-feira tem jogo, quinta-feira tem jogo. A gente vai voltando ao longo dos dias para falar sobre essa 30ª rodada, né, Campeonato Brasileiro que vai chegando ao fim, né, vai chegando perto do fim, e a Copa do Mundo que vai se aproximando. Então, gente, valeu demais, forte abraço a todos e até a próxima.